Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estudo este promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor de Curitiba, Paraná. E nós sempre comentamos aí no início dos estudos que aquelas pessoas que desejam participar, como eu disse antes, o estudo é gravado ao vivo às sextas-feiras. E aquelas pessoas que desejam participar, é só entrar lá no nosso site, www.obreirodosenhor.org.br, fazer as inscrições e ali receberão orientação de como obter, ser instruído no nosso grupo de estudo e assim obter o link para os estudos. E também lá no nosso site, encontrar lá os estudos anteriores, uma playlist. Esse estudo é contínuo, então existe estudo dos anos anteriores, né? Mas agora estamos reiniciando novamente um novo ciclo, né? Mas encontraram lá também os estudos anteriores e os atuais que nós estamos estudando hoje. Então, hoje, esse aqui é o segundo estudo, né, esse reinício, né? Eu coloquei aqui com o ano de 2025, 2026, né, que normalmente demora um ano e pouquinho cada estudo, né? E nesse estudo, nós estamos na parte da introdução, e hoje estamos iniciando o item 4. É interessante que as pessoas que estão começando agora retornarem lá, que vão encontrar no primeiro item, Kardec faz uma explanação bem clara sobre as questões ligadas aí a algumas nomenclaturas, nomes sobre a alma, até mesmo sobre a definição do Espiritismo, né, que foi criado. O Allan Kardec que criou o nome Espiritismo, que é referente a quem estudasse a doutrina espírita, ou espiritista. E aí ele fala também sobre as questões da alma, princípio vital, que é interessante a gente entender como que vai ser estudado perante a obra. E nessa parte ele inicia também falando já algumas coisas do início do Espiritismo, sobre as mesas girantes, e como tudo começou a iniciar, né? Como as pesquisas, como que foram feitas, estudos. E agora no capítulo 4, dando continuidade a essa primeira parte aí, ele já começa a falar, propriamente dito, com os fenômenos, né? Então, no item 4, e aí ele já está falando aqui porque ele estava estudando, que ele foi lá observar, as pessoas falaram com ele interessou e foi lá e começou a estudar esses fenômenos, que ele estava dos primeiros anos nos Estados Unidos, que a cadeira girava tal, e estava estudando, né? E aí as conclusões que ele foi tirando, né? E agora no item 4 ele vai fundar um pouquinho mais sobre essas questões. Então começa assim. Se os fenômenos com que nós estamos ocupando houvesse ficado restrito ao momento dos objetos, estava falando das mesas girantes, né? Teriam permanecido, como dissemos, no domínio da ciência civil. Assim, entretanto, não sucedeu. Estava-lhes reservado colocar-nos na pista de fatos de ordem singular. Acreditaram haver descoberto, não sabemos pela iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica cega, que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Uma vez aberto esse caminho, conduziu a um campo totalmente novo de observações. E sobre muitos mistérios se erguia o véu. Haverá, com efeito, no caso, uma potência inteligente? Tal a questão. Se essa potência existe, qual é ela? Qual sua natureza? A sua origem? Encontra-se acima da humanidade? Eis outras questões que decorreram da anterior. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e com um dos pés davam certo número de pancadas, respondendo desse modo
Sim ou não? Conforme fora convencionado a uma pergunta feita. É interessante que nós estamos estudando no DEON, nós fazemos um curso nosso que estudamos mediunidade aqui na nossa instituição, né? E, inclusive, os estudos que nós estamos estudando agora entra bem nessa parte, né, das manifestações inteligentes, né, dos efeitos físicos, mas são inteligentes. E aqui no Livro dos Espíritos, Kardec começa também explicando um pouquinho como isso acontece, até como ele, quando começou, né, o, o estudo, a montar, assim, vamos dizer assim, a doutrina espírita. Né? Olha aí, ó, até aí, nada de convincente havia para os céticos, porquanto bem podiam crer que tudo fosse obra do acaso. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas com auxílio das letras do alfabeto, dando ao móvel o número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. Chegava a se formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram espanto. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era espírito, ou gênio. Declinou o nome e prestou diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante que se deve assinalar. É que ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Muitas vezes, tratando-se das ciências exatas, formulam-se as hipóteses para dar-se uma base ao raciocínio. Não é aqui o caso. Tal meio de correspondência era, porém, demorado e incômodo. O espírito, e isso constitui uma nova circunstância diga de nota, né? O espírito indicou outro. Foi um desses seres invisíveis que aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou a outro objeto. Colocado em cima de uma folha de papel, a cesta é posta em movimento pela mesma potência oculta que move as mesmas. Mas em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres, formando palavras, frases, dissertações de muitas páginas sobre as mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E com tanta rapidez quanto se escreve com a mão. Todas essas questões aí, lá no estudo do livro dos médios, é bem mais detalhada, né? Aqui ele faz um pouco do resumo na parte da introdução, né? Ele começou por aqui, e lá, quando ele escreveu o livro dos médios, aí foi bem mais detalhado, né? Todas as questões. Aqui é uma preliminar, né? Do espírito que ele coloca no livro dos espíritos. O conselho, olha interessante isso, né? O espírito veio lá que deu conselho, que era para essa maneira de fazer as coisas. O conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos outros países. Eis em que termo o deram em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina que havia muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. A orientação que o espírito deu, entre aspas, aqui agora, né? Vai buscar no aposento ao lado a cestinha, amarra-lhe um lápis, coloca-a sobre o papel, põe-lhe os teus dedos sobre a borda. Alguns instantes após, a cesta entrou a mover-se o lápis, aí o cara escreve. Muito legível esta frase. Aí vem a frase. Proíbo expressamente que transmita a quem quer que seja que acabo de dizer. Da primeira vez que escrever, escreverei melhor. O objeto que se adapta ao lápis, não passando de mero instrumento completamente indiferente sobre a natureza e a forma que tenha,
Daí, haver ser procurado dar-lhe a disposição mais cômoda. Assim é que muita gente se serve de uma prancheta pequena. Aí as coisas foram modificando, né? Chegando para depois na mão. A cesta ou a prancheta só pode ser posta no momento debaixo da influência de certas pessoas, dotadas para isso de um poder especial, as quais se designam pelo nome de médios, isto é, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que dão a esse poder resultam de causas, ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porquanto há médios de todas as idades, de ambos os séculos, em todos os graus de desenvolvimento intelectual, e todavia uma faculdade que se desenvolve pelo exercício. Interessante que até ontem, no nosso estudo lá da idade que nós fazemos, estudando essa parte do médio, ele detalha todos os tipos de médios, médios de efeito físico, médios isso, médios aquilo, intelectuais, poetas. Aqui ele fez uma preliminar, né? Quando estava estudando o espírito, quando chega lá no livro dos médios, aí ele detalha tudo isso, né? No item 5. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão. O médio, tomando diretamente do lápis, depois de escrever por um impulso involuntário, quase febril. Dessa maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Hoje é esse meio geralmente empregado, com tanto mais razão quanto ao número das pessoas dotadas dessa aptidão. É muito considerável, cresce todos os dias. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediadora, vindo-se a saber que as comunicações podiam igualmente ser transmitidas pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato, etc. E até pela escrita direta dos espíritos, isto é, sem concurso da mão, do médio, nem do lápis. Obtido o fato, restava comprovar um ponto essencial. O papel do médio nas respostas é a parte que mecânica e moralmente pode ter nelas. Duas circunstâncias capitais que não escapariam ao observador atento tornam, né? Mas torna possível resolver a questão. Primeira, consiste no modo por que a cesta se move sob a influência do médio, apenas impondo os dedos sobre as bordas. O exame do fato demonstra a impossibilidade de o médio imprimir uma direção qualquer ao movimento daquele objeto. Essa impossibilidade se patenteia, sobretudo, quando duas ou três pessoas colocam juntamente as mãos sobre a cesta. For preciso entre elas uma concordância verdadeira. Fora preciso entre elas uma concordância verdadeiramente fenomenal de movimentos. Você imagina, pode escrever um texto, duas ou três pessoas segurando a cesta. Fora preciso demais a concordância dos pensamentos, para que pudesse estar de acordo com as respostas a dar a questão formulada. Outro fato, não menos singular ainda, vem aumentar a dificuldade. É a mudança radical da caligrafia conforme o espírito que se manifesta, reproduzindo-se de um determinado espírito todas as vezes que ele volta a escrever. Fora necessário, pois, que os médios se houvessem exercitado em dar à sua própria caligrafia 20 formas diferentes, e principalmente que pudesse lembrar-se da que corresponde a tal ou tal espírito. Depois, no livro dos médios, ele não entra nesse fato, mas aí ele vai falar já da psicografia do médium mecânico, né? Ele escreve compulsoriamente sem interferência no pensamento dele, né?
A segunda circunstância resulta da natureza mesma das respostas, que as mais das vezes, especialmente quando se ventilam questões abstratas e científicas, estão notoriamente fora do campo dos conhecimentos e a miúde do alcance intelectual do médium, que além disso, como de ordinário sucede, não tem consciência do que escreve debaixo da sua influência, que frequentemente não entende ou não compreende a questão proposta, pois que esta ou pode ser num idioma que ele desconheça, ou mesmo mentalmente, podendo a resposta ser dada desse idioma. Enfim, acontece muito escrever a cesta espontaneamente, sem que haja feito pergunta alguma sobre um assunto qualquer, inteiramente inesperado. Em certos casos, as respostas revelam tal cunho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade. Exprime pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. Outras vezes são tão levianas, tão frívolas, tão triviais, que a razão recusa admitir derivem da mesma fonte. Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam. E essas inteligências estão na humanidade, ou fora da humanidade? Este é o ponto a esclarecer, cuja explicação se encontra completa nessa obra, como dera o próprio Espírito. Kardec é fantástico, né? Ele tem uma didática, né? Ele vai colocando essas questões para quem está tendo contato com os espíritos entender como tudo foi colocado e já vai dando uma estigada para que a pessoa estude. E é isso que nós vamos estudar, né? Depois, quando entrar ali nas questões das perguntas e respostas dentro dos espíritos. Né? Então, esse é o ponto a esclarecer. Está completa nessa obra, como deram os próprios espíritos. Eis, pois, os efeitos patentes que se produzem fora do ciclo habitual das nossas observações, que não ocorrem misteriosamente, mas ao contrário, à luz meridiana, que toda gente pode ver e comprovar, que não constitui privilégio de um único indivíduo, e que milhares de pessoas repetem todos os dias. Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e, do momento que denotam a ação de uma inteligência e de uma vontade, sai do domínio puramente físico. Muitas teorias foram engendradas a esse respeito. Examiná-la-emos dentro em pouco e veremos se são capazes de oferecer a explicação de todos os fatos que se observam. Admitimos, enquanto não chegamos até lá, a existência de seres distintos dos homens, pois que esta é a explicação listada pelas inteligências que se manifestam, e vejamos o que ela nos diz. Essa primeira parte aqui era bem descritiva, né? Então acho que eu vou lendo aqui, porque não tem muito assim, mais o conhecimento de Kardec, né? Quando a gente entra numa parte dos estudos da pergunta e resposta, aí a gente conversa um pouquinho mais, né? É mais um tema de esclarecimento. Sexto, conforme notamos acima, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viram na Terra. Eles compõem o mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos certas objeções. Deus é eterno.
imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que abrange todos, seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível, corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírito, isto é, os espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espiritual. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, né? Cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que chegam a certo grau de desenvolvimento, dando-lhes superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma, lembra que nós começamos lá no início, falando sobre a alma, né? Por isso que é importante estudar aquela primeira parte, de repente entender o que está se referindo à alma, né? A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas seu envoltório. Há no homem três coisas. Primeiro, corpo, ou ser material, análogo aos animais, e animado pelo mesmo princípio vital. Isso também está lá no início, lá, né, quando ele começa a colocar sobre as questões do princípio vital. Segundo, a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, cujos instintos lhes são comuns. Pela alma participa da natureza dos espíritos. O laço, ou perispírito, que prende ao corpo o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que ele constitui um corpo etéreo, invisível para nós, no estado normal. Porém, que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede nos fenômenos das aparições. De novo, para quem está começando, né, lá no livro dos médiuns, ele detalha bem tudo isso, né, que foi escrito bem lá para frente, ele vai detalhar todas essas questões. O espírito não é, pois, um ser abstrato. Ô, Pereira, Pode falar. só uma observação. Encaixa a tua câmera no teu rosto, que você está pela metade, o teu rosto. É que eu não estou vendo a câmera aqui, eu estou vendo só o texto. É um pouquinho mais um pouco, para o mesmo lado. Mais. Para você enquadrar o teu rosto, senão você está falando, mas a gente só vê metade do teu rosto. Agora deu. É que está meio fora de foco ali pelo celular, pelo computador, e eu não consigo ver porque eu estou lendo o texto. Uhum, sim. Obrigado. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceder-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, e, em certos casos, se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes, e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência,
nem saber, nem imoralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição. Seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos, e por seu amor do bem, são os anjos ou puro espírito. Aqui também, da parte da questão 100, se não me engano, ele tem a escala espírita, né? E daí detalha também todos esses detalhes aí. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados pela perfeição, mostrando-se os de categoria inferiores na sua maioria, evados das nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Comprazem-se no mal. Há também entre os inferiores os que não são nem muito bons nem muito maus, antes perturbadores e enredadores do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser o que neles predomina. São espíritos estúdios ou levianos. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita. Essa melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta, uns como inspiração, a outros como missão. A vida material é uma prova. Eles cumprem sofrer repetidamente até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Deixando o corpo, a alma volve, né? Deixando o corpo, a alma volve, né? Volta, né? Ao mundo dos espíritos, de onde saíra, para passar por nova existência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante a qual permanece em estado de espírito errante. E aí o Kardec faz uma nota aí sobre isso aí. Nota de Allan Kardec. Há entre esta doutrina da reencarnação e a da mente psicose, como admite certas seitas, uma diferença característica, que é explicado no curso da presente obra. Só para chamar a atenção, porque tem diferença. Depois vai ficar bem detalhado sobre isso. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências, que teremos ainda outras mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. Olha aí, gente. Importante. Aí que vai entrar na questão da metapsicose que ele falou lá. Né? E depois vai detalhar bastante nas perguntas e respostas. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende do esforço que faz para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. O homem perverso é de um espírito impuro. A alma possui sua individualidade antes de encarnar. Conserva-a depois de haver separado do corpo. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra a alma todos aqueles que conheceram na Terra em todas as suas existências anteriores. Se lhe desenha na memória, como lembrança de todo o bem e de todo o mal que faz. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria.
O homem que vence essa influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos, em cuja companhia um dia estará. Aquele que deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando a preponderância à sua natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os não encarnados, ou errantes, não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte, no espaço ou ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Aí, de novo, já até aqui, lá no final do livro, do Estudo dos Espíritos, né, está estudando aí, tem essas questões, né? Que não tem um local. Não, aqui ele está colocando aqui, pode deixar bem claro aquilo que nós falamos. Não existe um local determinado. Olha aí, ó. Vendo-nos, cotovelando-nos de contínuo, em toda a população invisível, mover-se em torno de nós. Então, não existe essa questão de lugar. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria, sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza. Causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus imperem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou sensíveis. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médios que lhes servem de instrumento. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Podem evocar todos os espíritos, os que animaram homens obscuros com as das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido. Os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter-se deles por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as revelações que eles sejam permitido fazer. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que eles inspiram a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se complazem nas reuniões sérias, onde predomina o amor do bem, o desejo sincero por parte dos que as compõem, de se instruírem e melhorar. A presença deles afasta os espíritos inferiores, que inversamente encontram livre acesso e pode obrar com toda a liberdade entre as pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade, de onde quer que existem maus ensinos. Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, porque muitas vezes se tomam nomes venerados, a fim de melhor induzirem ao
erro. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Olha aquela afirmação que ele faz aqui. Né? Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece e dos conselhos que objetivam sempre é o nosso melhoramento e o bem da humanidade. O dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, miúde, trivial e até grosseira. Se por vezes diz alguma coisa boa, é verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade dos homens e se diverte à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes o desejo com falazes esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, onde reine íntima comunhão de pensamento, tendo em vista o bem. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, esta máxima evangélica: fazer aos outros que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Nesse princípio encontra o homem uma regra universal de proceder mesmo para as suas menores ações. Ensina-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria, que é o homem que já nesse mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, da vizinha da natureza espiritual. E cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo. Que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Olha, bem atual hoje, no nosso momento que estamos vivendo, né, gente? Ensinam finalmente que, no mundo dos espíritos, nada pode estar oculto ao hipócrita será desmascarado. E patenteadas todas suas torpezas. Que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles com quem ouvemos procedido mal constitui um dos castigos que nos estão reservados. Que no estado da inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos na terra. Mas ensino também não haver faltas irremissíveis que a expiação não possa pagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permite avançar, conforme os seus desejos e esforços. Na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final, esse resumo da doutrina espírita, como resulta do instrumento dado pelos espíritos superiores, o resumo da doutrina espírita, como resulta do instrumento dado pelos espíritos superiores. Esse é um resumo, né? Bacana isso, né? Porque esse conteúdo tudo vai estar dentro dos livros, nas obras para frente, né? E agora, nos próximos capítulos, no próximo item, vejamos agora as objeções que ele se contrapõe. Ficou um pouquinho longo essa parte da explanação, na primeira parte, porque eu achei necessário, porque se parasse no meio, ficaria meio estranho, né? Então, aí eu resolvi fazer inteiro para
Para ficar mais fácil, né? Bom, gente, tá aí agora, aí tá aberto agora aí para a gente conversar um pouquinho, né? Quem quiser comentar aqui alguma coisa. Fica um pouquinho cansativo de eu falar, mas eu acho que não tinha outra maneira de nós colocar esse tema dessa maneira assim. Está aberto agora aí os questionamentos, as perguntas. Eu nem lembrava mais essa questão aí, Pereira, do resumo que ele faz na introdução, mas é bem interessante mesmo. Só que ele faz realmente um resumo básico, né? Não que ele faça das outras obras em si, né? Mas ele faz o que importa mesmo, o principal que ele vai comentar no Livro dos Espíritos, né? Das informações que os Espíritos deram, o que vão dar aí na sequência. Mas é bem interessante porque dá uma noção do que vai se ver para frente, né? Acho bem interessante essa introdução que ele deu. Ele instiga, né? Instiga essa curiosidade daí, né? Então, até uma época eu defendia, né, que eu tinha estudado o Livro dos Espíritos, e tem aquele parte do estudo inicial lá do Espiritismo, que falava antes de você começar a estudar o livro, estudar a mediunidade, estudava aquelas, fazia, não sei como era o nome que dava lá, eu não lembro o nome agora, a primeira parte, né? Então, às vezes as pessoas montavam aquele estudo, mas falavam todas as coisas, e eu sempre falei, mas por que você não faz a introdução do Livro dos Espíritos, né? Porque o PBDE, né? Era o PBDE. É o PBDE, antigamente, esse era o nome que era dado ali. Cada um Uhum. mudou o nome, acho que era EID, não sei o que. Mas era o PBDE que chamava lá, que é o princípio da. Mas olha aqui, se você pega essa parte da introdução, né? Eu acho que está bem claro, né? Acho que dá uma base total para quem quer estudar a mediunidade depois para frente. O Livro dos Espíritos tem que ser a base. Não, eu falo assim, mas é só essa parte da introdução, por exemplo, né? Se a pessoa estudar essa introdução para aquele lugar daquele PBDE, já preparava a pessoa, né? Mas o PBDE, ele era o estudo do Livro dos Espíritos, não era? Não era bem totalmente o Livro do Espírito todo, né? É aí que eu estou falando para você. Às vezes as pessoas. Era uma apostila, né? E eu não gosto muito do negócio. Sim, lembrei. Verdade. Uhum. Larissa, o que você achou da tua... o meu microfone, Larissa. Tem que abrir o teu microfone ali no Oi. É para mim que você perguntou, né? Sim. É que eu estava tentando abrir aqui. Não, mas eu achei bem interessante, assim, dar uma base de tudo. Eu acredito, assim, que no outro livro, como você falou, ele aprofunda mais, né? Ele vai aprofundar mais para você entender bem tudo, esses mecanismos aqui, né? Que foi falado, né? Mas dá uma base bem boa, assim, que eu acho que para entrar no livro ali, né? Eu li essa parte aqui no comecinho também, né? Um pouquinho antes de entrar hoje aqui. E, assim, eu achei bem interessante, assim, faz a gente pensar, assim, em algumas questões ali também, né, que eu acredito que mais para frente vai responder alguns questionamentos da gente, né. Eu, como assim, faz muito tempo, mas muito tempo mesmo que eu li esse livro aqui, então eu lembro pouquíssimo dele. Lembro de algumas coisas, né, quando a gente vai lendo, a gente vai recapitulando, mas faz muito tempo que eu li, mas a gente faz bastante questionamento, principalmente quando você aponta algumas questões ali mesmo, de comunicação, de tudo, né? A gente faz um link com hoje, o que está acontecendo hoje, né? Dentro das casas, né? Sejam elas espíritas ou não, está acontecendo muitas coisas assim que a gente, estudando isso aqui, você passa a ter um entendimento um pouco melhor, né? E também, às vezes, também se munir de algumas coisas também, né? Que a parte da introdução, o Kardec é muito feliz, né? Ele coloca assim, que a Ana colocou ali, é uma maneira de despertar a curiosidade da pessoa. Fala, pô, vou estudar essa obra, né? Tem que estudar isso aqui, que a resposta vai ser dada. E a gente já estudou isso aí já vários anos repetindo. Então, quando começar a estudar o Livro dos Espíritos, ele vai detalhar tudo isso que está sendo colocado, vai ser detalhado ali. Aí depois vem o livro dos médios, aí que ele detalha todas as questões ligadas à mediunidade, né? Então, é perfeito, né? E assim, sabe o que eu estava vendo ali também, né, da comunicação aqui, de você distinguir, né, também a questão dos espíritos superiores e inferiores, né, é muito difícil, porque eu vim de uma casa, né, como eu já tinha dito para você,
anteriormente, em que, assim, você via, assim, essa comunicação, o tipo da comunicação e muitas vezes intrigava, né, porque a gente fica pensando, né, até quando você está envolvido, você não percebe tanto, mas depois quando você vai começando a ler alguma coisa, dentro disso que eu fui buscar, dentro do livro dos Espíritos também, você começa a perceber, quem está falando, né, e fazer essa distinção, que não é fácil também, né. Não. Porque isso que ele fala ali, ele tem uma parte ali que ele fala que a mediunidade, por exemplo, você vai desenvolvendo conforme a experiência. Então, não só o estudo, mas também a experiência. Porque é diferente, quando você está estudando, você tem uma base, mas a experiência, se tem mediunidade, a experiência é que vai te dar mais respaldo para o entendimento de tudo isso. Eu entendo isso. E ali ele fala, né, bastante sobre isso. Eu achei interessante outra questão, que quando ele começa a colocar ali mesas girantes, daí coloca a cestinha, isso que eu estava falando, que começa a instigar a curiosidade, nossa, mas que negócio é esse? Porque eu estou falando porque lá atrás, quando eu comecei a estudar, e daí estava escrito isso, eu não entendi nada, absolutamente nada. Eu falei, nossa, mas que coisa louca, porque ele só coloca e joga o negócio e a gente não entende nada. Eu, pelo menos, né? Só quando aí eu fui entrar na Casa Espírita e fazer o curso da mediunidade, né, que era a segunda etapa lá, daí sim, eu falei, nossa, mas então eu quero saber em detalhes o que é esse negócio que aconteceu, né, e é bem interessante, porque é a história do Espiritismo mesmo, né, a origem, vamos dizer assim, muito importante, na minha opinião, muito importante. Então, por isso que eu digo que essa introdução, ele instiga a gente, instiga a pessoa que ler o Livro dos Espíritos. Talvez isso até teria sido uma questão do Kardec mesmo, ele instigar, porque é isso que aconteceu comigo. E eu lembro, né? Estou dando um exemplo dessas cestinhas que ele usava ali para se comunicar com os espíritos, né? E antes ainda as mesas girantes. Então, quando você vai buscar como que isso realmente aconteceu, quem é que eram as pessoas responsáveis por essas ações, aonde foi que aconteceu, é muito legal, porque, veja, a história é real, né, nós não estamos falando de ficção, nós estamos falando de questões reais que aconteceram, iniciais, onde se iniciou o Espiritismo, então te dá uma segurança enorme ter esse conhecimento, porque a gente fica sabendo da onde que veio, como que foi todo esse processo, né, e por que chegou, como que chegou até Kardec, e depois continuou para frente, né, é como você ter a história dos teus antepassados, entende? Que é importante também. Então, eu acho que é que o Kardec era um gênio, né, sei lá, eu admiro demais, porque ele era um gênio, então, essa questão aí dessa introdução, por exemplo, né, que a gente está lendo agora, muita coisa para quem que nem você não lembra, né, Clarissa, das questões dessa introdução aqui, toda essa parte aqui, eu assim, passei, li na época, mas assim, sabe, não entendia nada, agora tá fazendo mais sentido. Não, mas vai fazer sentido conforme o estudo mesmo, Sim. bem a seguir, porque daí entra nas perguntas e entra nos detalhes, e daí a gente comenta, a gente troca experiências, e ali ele explica melhor, né, e então ele comenta, e os espíritos, e tem as respostas dos espíritos, né, então fica bem claro para a gente estudar, discutir, colocar experiências, né, aí que é legal. Sim. O bacana, você quer ver uma coisa assim bacana, por isso que a gente sempre fala da teoria e a prática, né? Porque se você só tem a prática e não conhece a teoria, às vezes acontece um fenômeno que você falou, você não sabe interpretar. Mas quando você começa, que a gente tem vários anos na prática, né, observando, principalmente nós que observamos os médios, quando você vê aquilo acontecendo lá, você lembra claramente da teoria, né? Aí que está a teoria e a prática, né? Você vivenciar, porque uma coisa também fica sem a outra, fica horrível, né? Então, você entra na prática com um conhecimento teórico, é outra coisa, né? Aí você começa a entender como acontece o fenômeno, como acontecem as coisas. Por isso a importância de você estudar, né? E as meninas aí vão comentar alguma coisa? Ô, Juju, não tinha visto você aí agora.
Olá, boa noite a todos. Né, que eu me atrasei um pouquinho, eu tive que ir na farmácia. Ah, mas que bom, o importante é estar aqui com a gente. Ah, com certeza. Bom, já é o meu terceiro livro novamente, e como eu sempre digo e volto a dizer, todas as vezes é interpretado de uma forma diferente, e sempre estamos com sentimentos diferentes, né. Então agora eu já posso dizer que eu consegui clarear algumas dúvidas que eu tinha. E com a experiência, né, do grupo mediúnico, ele também traz mais essa clareza, que quando eu comecei eu tinha muita dificuldade dessa questão dos espíritos, do que é bom, do que se aproxima com mistificação, então a gente está aprendendo pouco a pouco, né. Então essa questão da sinceridade, dos espíritos superiores se aproximam quando há sinceridade, né, ali como ali na parte do comecinho ali do livro, né, e os inferiores se aproximam em ambientes, né, de leviandade. Então, nós sabemos que cada um de nós temos as nossas curiosidades, as nossas más inclinações, e aos poucos nós vamos conseguindo, como é que se diz? Fazer ir dividindo, né, essas questões das nossas futilidades, para poder conseguir ver o que é mistificação, o que vem com mentiras. É um pouco complicado, mas eu vejo que pelo menos para mim eu estou conseguindo ter um discernimento um pouquinho mais, para não me deixar levar pelos sentimentos e pelas sensações que antes, sem ter o estudo, eu me deixava me levar. Então eu vejo muitas sensações que eu tô conseguindo controlar, melhorar, e é de pouquinho em pouquinho, né. Bacana. Adriano, Carmen, quer comentar alguma coisa? A Juliana levantou agora uma coisinha assim que eu fiquei um pouco em dúvida, quando ela falou que os espíritos interiores só. Não, ela não falou só, mas é mais em ambientes de leviandade ou né, um ambiente não muito bom. Mas uma pergunta: os espíritos inferiores também podem vir para pedir ajuda ou para ser ajudados? Procede? Sim, com certeza. Esse é o papel do grupo mediúnico. Sim, não, o nosso papel do grupo mediúnico é porque é tudo um processo evolutivo, né? O que ele quer dizer, assim, que quando você vai identificar, o Kardec coloca bem claro, quando é um espírito já evoluído, que é muito raro, porque os espíritos que vão dentro do grupo mediúnico são melhores que nós, claro, são bons espíritos, mas não são espíritos puros, evoluídos, né? Ele também tem ainda traz as suas tendências terrenas e tal, ainda, né? Mas já são espíritos melhores. Mas é notório dentro de grupos, por exemplo, alguns espíritos, às vezes, que cansam, né? Que ele fala no processo evolutivo, ele já está tão cansado dessas coisas que daí ele vem buscar ajuda. Nos trabalhos do grupo de obsessão, esse é o nosso trabalho que nós fazemos. Nós vamos até ele, e quando encontra eles, muitas vezes ele já está querendo, parece que ele está aguardando já que alguém chega lá e ajuda ele. Né? Mas ele está se referindo de como se ela se apresenta. É claro que o espírito superior ele não vai se apresentar lá fazendo gracinha, piadinha, né? E até aqui no mundo terreno é assim, né? Ele não vai ficar criando confusão, ele vai só instruções mais sérias. Já esses espíritos mais levianos não quer dizer também que ele seja mal totalmente. Eles, às vezes, são espíritos ainda mais inferiorizados. E no mundo terreno, tem pessoas aí que não são neutras, né? Não são más, mas também não são boas. Mas é brincalhando, os outros, né? Sarcasmo, riso. Quer dizer, isso denota uma inferioridade, né? Mas o trabalho do grupo mediúnico é sim atender esses espíritos, eles vêm espontaneamente buscando ajuda. Então, eu vou só talvez eu tenha me expressado mal, mas nessas questões, por exemplo, dos espíritos inferiores, eu digo em questões, mais pessoal, né, porque muitas vezes eu
entristecida por momentos, pelo luto, e antes mesmo eu passava por uma situação, assim, bem desagradável. E não era por eu estar em um ambiente, que eu frequentasse um ambiente, né, às vezes eram pessoas que frequentavam e eu acabava captando essas energias, e ele fala ali, ele deixa bem claro que são as futilidades, as mentiras, as mistificações, né, tinha uma bom, a minha irmã desencarnou e uma certa pessoa da minha família deu comunicação como se fosse a minha irmã, mas foi nítido que não era a minha irmã que veio ali, porque eu não senti emoção, não foi a forma como ela me chamava quando ela estava encarnada. Então, é nesse requisito, né, dos espíritos que gostam de vir brincar com os nossos sentimentos. E aí nós abrimos uma porta para o desânimo, pra tristeza, pra depressão e acabamos trazendo mais entidades com esta energia. Mas, claro que os espíritos, é que inferiores é uma palavra, assim, um pouquinho, às vezes, assim, desagradável, né. Os que estão ainda em aprendizados, eles se aproximam de acordo com as nossas energias e também para poder pedir ajuda, né. Eu tenho uma outra entidade também que se aproximou, que é o meu irmão que desencarnou, que acabou se aproximando e eu senti. E senti todas as dores, senti muita tristeza profunda. Ele não era uma má pessoa, mas ele teve más inclinações quando estava encarnado e acabou né, não se recuperou, ele não fez algumas coisas que para poder ajudar enquanto ele estava encarnado. Mas, enfim, né, é que cada um tem uma sensação diferente, um pensamento diferente em Eu acho questões a Hoje, eu isso. acho que o que você está, é que, na verdade, o que a Ju quer dizer, que eu acho que eu estou entendendo o que ela quer dizer, é mais o assunto sobre influências espirituais nas pessoas em geral, né? E o que ela comenta aqui é em função da mediunidade que a gente fica mais suscetível à influência da espiritualidade que se acotovela ao nosso lado, como falou o nosso querido Kardec. Então, isso, assim, acontece com todo mundo, né? A questão é que, por exemplo, se a gente estuda, né, se a gente, por exemplo, participa de um estudo desse como Livro dos Espíritos, esclarece muita coisa, o qual a gente pode prestar atenção e não ficar tão influenciável, tão acessível em função do conhecimento. Então, isso independente de ter mediunidade ou não, né? Você tem, todo mundo é influenciável, porque a gente sabe que todo mundo tem mais ou menos mediunidade. Claro que quem tem mais vai ser mais suscetível à influência. E como disse ali na introdução, né, gente, de bons e de espíritos ruins. E daí o que vai contar, né, que a Juliana colocou, eu entendi no começo ali, o que vai contar? Como é que tá teus sentimentos e pensamentos? As tuas atitudes e comportamentos? Isso aí tudo que a gente conversa ao longo do estudo, né? Tudo isso faz a diferença, porque se você vai sintonizar, vai vibrar com o quê? Né? Com a mesma vibração, você vai ter de quê? Tipo de espírito. Aí vai fazer a diferença nas tuas sensações, né? De estar bem ou mal. Adriana, quer comentar alguma coisa? Falou nada hoje? Tá quietinha? Ela vai fazer oração. Né, Adri? Não vai fazer oração? Ih, eu acho que ela não tá. Não tá. Bom, gente, o nosso horário aqui já chegamos no nosso horário, né? Mas acho que foi bacana, né? Para primeiro estudo. E aí, na próxima semana, nós vamos dar continuidade nessa parte de introdução para depois entrarmos nas perguntas e respostas. Eu sempre falo isso, que as pessoas às vezes fogem da introdução, né? Dá só uma lidinha por cima e não volta mais a estudar, né? Gosto de estudar mais as perguntas e respostas, mas é profundo essa introdução, como nós estudamos, terminamos aí há 2, 3 semanas atrás, aquela parte da conclusão também, né? Que muita gente não valoriza, mas a conclusão também é outra coisa muito bacana que conclui tudo isso. Bom, quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Vou deixar para vocês, depois eu faço, mais para frente.
Eu vou fazer. Eu tô aqui sim. É que eu, é que eu tô cansada, mas vamos lá. Ô, Adri, antes eu estava comentando aqui, eu acho que você não estava ali, que eu falei que você ia fazer oração, você não respondeu. Acho que você não estava do ladinho do computador, né? Não, é porque eu tô sem óculos, gente. Eu tô conseguindo enxergar nem o microfone, me desculpe. Esqueci no meu trabalho. Sem problema. Mas eu estava aqui o tempo todo. Mas vamos lá. Só vou fazer um comentário aqui. Clarissa, Hum. quando você não estiver falando, se você conseguir deixar o teu áudio desligado, Sim, por ok. gentileza, por favor. É que a gente não percebe, tá? Só tô te falando porque daí das outras vezes você vai tentar lembrar. É porque a gente não percebe, né? Mas acaba aparecendo um barulho e sem a gente querer, né? Tá bom. Uhum. Obrigada, querida. Então, vamos lá. Assim, então, nós chegamos ao final do nosso estudo e elevamos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, agradecendo profundamente pelos ensinamentos de hoje, que vão abrindo as nossas mentes e os nossos corações e ampliando dentro de nós o desejo de cada dia mais continuarmos neste estudo, que sempre vai nos ajudar no entendimento da nossa doutrina querida. Agradecemos a presença e a bênção dos nossos mentores e dos benfeitores espirituais desta casa, que nos acompanham, nos auxiliam e nos protegem neste momento. Agradecemos a Deus também por todas as bênçãos recebidas durante a nossa semana. Que a paz de Jesus esteja conosco e que possamos estarmos aqui novamente semana que vem, dando continuidade aos nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja.